transposição do Rio São Francisco. Qual seria o grande objetivo dessa transposição? Primeiro vamos entender o que é a transposição do rio. Seria a retirada de 1,4% da vazão da barragem de Sobradinho, que seria destinada à irrigação de alguns outros rios da região Nordeste, de rios menores. Então, o objetivo da transposição seria a tentativa de resolver o problema da seca na região do semiárido, beneficiando cerca de mais de 300 municípios da região Nordeste, nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, se eu não me engano. Cadê o estado? Paraíba. E Paraíba. Então, a lógica da transposição é justamente essa: resolver o problema da seca do semiárido, com a transferência das águas do Rio São Francisco, apenas um pequeno percentual dessa água, para rios menores dos estados supracitados, dos estados que eu já falei. Francisco, mas aí tem um lado oposto a tudo isso, né? Essa irrigação em si, mas aí tem um lado das hidrelétricas, porque vai diminuir a água do Rio São Francisco e pode acarretar a falta de energia, vai diminuir o fluxo da água e vai diminuir a distribuição de energia elétrica. Sem falar no custo que é essa obra. Essa obra está correndo mais de 6 bilhões para o nosso país. Mas o perigo maior que a gente pode perceber, segundo os ambientalistas, é que o rio já possui vários tipos de problemas, como, por exemplo, poluição dos esgotos, assoreamento dos rios, já está sendo prejudicado. E se a quantidade de água dessa tirada, pode o rio chegar a secar, né? Sem falar na evaporação, porque já evapora muita água. A partir do momento que essa água se expande, a evaporação ainda vai aumentar mais ainda. Então vai correr um grande risco de existir. Justamente esse rio ele passa por biomas bem diversificados durante o seu curso. E esses do semiárido tem poucos afluentes. Todo o volume de água, basicamente, do rio, ele é adquirido no estado de Minas Gerais. Os demais estados, ele tem poucos afluentes. Porque estão na seca. Um outro problema também constante, tipo, se a questão do problema é assistir essas pessoas desprovidas, no caso em ambientes secos, esse estado por onde o rio passa, no percurso do rio passa, a região do Nordeste, esse semiárido, ele tem mais de 70 mil açudes. Isso, é a região mais açudada do mundo, é a região Nordeste do Brasil. Então, esses locais onde esses açudes foram implantados, não solucionou o problema. Se o problema era a água, foram implantados açudes e não solucionou, então será esse projeto de transposição que virá solucionar o problema de seca do semiárido? Mas o problema dos açudes... bem esse que eu posso, segundo uma pesquisa que eu fiz aqui, a maioria daquelas terras ali não são de pessoas assim do coletivo, sim pessoas particulares. Individual, né? Então, falta o quê? A parte fundiária, dividir essas terras entre as pessoas. Coisa que vai se beneficiar esse empresário, que as pessoas vai ficar a mercê sempre por esse problema, justamente por a terra não é dos pobres, né? A terra é dos ricos. Mas é dos ricos, não está dividido não, ali as terras, mas setores privados. E outra coisa, a ineficácia dos açudes na resolução do problema da seca lá na região, justamente pela falta de, digamos assim, algumas obras de açude não estão concluídas, outras estão concluídas, mas não tem um aproveitamento adequado, não são usadas da forma como deveriam ser, porque se já tivesse sido concluído tudo, se fosse usado da forma como deveria ser usado, não precisaria. Mas eu acho que um dos impasses dessa obra também está sendo tão de longos anos, assim, até pela questão da demora, é a questão também de defensores ambientalistas, né? Como já se viu protestos, greves, porque ele vai afetar de forma o meio ambiente. Então, se não tivesse medidas contráticas a essa implementação, acredito que já teria sido Mas o feito. fato é que a obra já está basicamente concluída, o governo federal não parou. Mas aí, resta saber também... Não, mas está concluída não. Uma Tem boa lugares parte que já está concluída, concluído, não. mas que já está acabando com o tempo. A parte que está mais concluída é a parte que está feita pelo Exército, né?
as IPTUs particulares, está tudo parado. Ele está concluído entre aspas. Será que a população já está se beneficiando? Não, Essas está obras concluído concluídas? só o lugar Parte do do rio rio passar. Só Só algumas partes que Então, o objetivo, o foco é o quê? É sanar o problema de água dessa região semiárida. Tem algumas concluídas, mas não está beneficiando ainda a população. E é aí? porque ela foi dividida em lotes. Cada foi responsável por alguém. E alguns concluíram, outros não. E o prejuízo dessas obras já está em quase 9 milhões de reais. Está 8,6 A milhões. transposição não vai trazer a solução. Não se pode dizer. Resta saber se os benefícios se sobrepõem aos Ao malefícios. Assim, a minha opinião pessoal, eu seria a favor. Eu sei Eu acho que 1,4% da vazão de um rio sendo retirada, pelo menos a curto prazo, não iria ser tão danoso assim. se respeitar as leis, né, de acordo com o que é para ser, né, é bom, né, porque já vai, de certo modo, vai ajudar esses que precisam mesmo, né, por causa da seca, Justamente. Vai o fato de alimento. perenizar rios que até então não são. Pegar a questão dos peixes, daquele rio, não vai ser prejudicado, não? a produção dos Isso peixes. também tem que ver isso. Sim, Eu sou contra. Dano porque- maior do que uma hidrelétrica. Mas se faz, se você tem um rio, ele é naquele caminho, você vai tirar ele do local, vai mexer com tanta coisa, mas não vai retirar, Dejane. Mas Como ele o vai rio passa deslocar. aqui, você só vai pegar uma um parte. galhozinho aqui, parte, uma e pequena. depois se torna muito. Mas a hidrelétrica causa, se duvidar, danos maiores do que essa Maiores. transposição aí e vive fazendo. Para a gente ver, ter uma dimensão do tanto que essa obra é grande, o prazo dela para ser concluído, né, desde o início do projeto para a conclusão, é de 20 anos. Uma obra muito grande, é sonho de imperador, que não conseguiu realizar. É verdade. O governo e o governo. Na época Ela foi projetada da pelo monarquia governo já Lula. existiu o sonho dessa transposição. Ela é considerada uma transamazônica hídrica. hídrica. E a Transamazônica é um projeto nada. totalmente fracassado, né? Que só destruiu parte da vegetação da floresta para abrindo estradas que não tem utilidade quase nenhuma. Então esse rio, ele pode, digamos, pode, com o tempo, deixar de existir? Se não respeitar o que é para ser, Mas E é como uma sem coisa. transposição é isso que acaba acontecendo com tudo na e não vida. cuidar, né, porque eles Nada aí tem que parecido. fazer uma restauração do rio, Principalmente na quando cara se do rio. preserva. Não, mas eles têm um projeto também para fazer isso, né, devido ao assoreamento. de alguns Se for levado a afluentes. sério esse ponto aí, aí Seria. ameniza, né? Provavelmente. Mas eu acho que não soluciona o problema ainda não, da seca aqui no Nordeste não. Porque isso aí Eles é iriam crônico. beneficiar 12 mil pessoas, né? Mas Só 12 mil. acho que é 12 mil. 12 milhões, milhões. 12 milhões de nordestinos. Ah, tá. Olha só o número de pessoas que seriam beneficiadas. Eu Se não essa lembro. água que está sendo desviada, se for bem utilizada, né, para lavoura, para piscicultura, para tudo que se faz com a água, que é tudo no mundo, né? Tudo que a gente vai fazer é utilizar a água. Vale a pena. Vale a pena arriscar vamos a ficar fazer- sem energia. Né? Vamos fazer o comparativo. Muito bem, se ela for bem utilizada, se é bem utilizada a parte dos seus recursos. Na nossa cidade tinha uma barragem, tinha um açude. Quais foram os projetos do governo para fazer o aproveitamento daquela água? Nem aproveitado A nada. barragem dos algodões foi usado milhões de dinheiro e o que nós tivemos lá foi simplesmente um reservatório de água que não era utilizado para nada. Nós podemos dizer que diante de tanto investimento, Sempre foi uma nada se fez para usufruir Pode dar um daquele exemplo benefício. dessa transposição. Será que não vai dar na mesma? Pois é. Será que as pessoas vão utilizar essas águas? O problema é justamente esse. Projetos bons existem, conseguem na maioria das vezes sair do papel, mas depois de executado Falta manutenção. justamente falta fiscalização, se está sendo cumprido da forma que deveria ser, a manutenção. Tá aí a falta de manutenção, o exemplo que nós tivemos com a barragem de algodões. Na barragem Algodões, o que era para ter sido um desenvolvimento Foi muito grande na área de agricultura, piscicultura, nós tivemos foi um grande desastre, não é? Um grande desastre ambiental, percas de 9 vidas e assim,
um desastre ambiental irreparável, porque ali foi destruído muitas vidas, plantações. A intenção era só fazer mais um açude numa região Considerada seca. seca. E então, depois do rompimento da barragem, já passaram-se quantos anos? Mais de 2 anos. O O que se rompimento fez, da barragem então, foi dia para cuidar 27 de maio. daquela parte do meio ambiente? Nada. Não foi feito nada. Nada. Como sempre, a parte ambiental fica jogada de lado, né? O que faltou ali? Foi investimento da parte dos governantes e interesse também da própria comunidade. Eu vejo assim, porque nenhum morador daquela região se interessou em buscar um projeto para se beneficiar, tipo a agricultura sustentável. As nossas verduras, as verduras que são vendidas em Cocal, vêm todas do Ceará, que não se aproveitou a água da barragem dos algodões para fazer nenhum cultivo de frutas e de verduras, para a gente ter aqui frutas frescas e mais baratas. Não foi feito. O que foi que faltou? Tanto o interesse dos governantes, como também dos próprios moradores da comunidade, que não se interessaram pelo assunto. É a falta de incentivo também de questão de orientação, porque eles vão precisar, aquele agricultor ele vai precisar de um investimento financeiro. Se o governo não oferecer... Mas o governo tem projeto, eles tiram o projeto e compram outras coisas. Tem, mas por exemplo, na cidade de Cocal, tem mais de 2 anos que esses dinheiro que vem para eles fazerem para investir, se o nível de inadimplência for alto, aquela verba é cortada. Cocal tem um índice de inadimplência de 80%. É 80%, 82% o nível de inadimplência de Cocal. E aí também, a inadimplência, por quê? Né? Buscar também soluções e ver por que isso está acontecendo. A fiscalização. Mas essa inadimplência com o banco? Com o banco. Do Nordeste, né? Aí não pode fazer mais projeto. É o Banco do Brasil também. No Brasil também. O Brasil também. Gente, Aí sei trava, né? Tem, se passar de 60%, ele já começa a não poder fazer. Se passar de 80%, é cortada a verba do município. dando continuidade aqui ao nosso grupo de discussão, a nossa mesa redonda, existe também um tema ambiental que é muito relevante, principalmente na nossa região, e mais ainda nesse período que se tem a parte onde se faz as queimadas de roças, principalmente, é justamente esse ponto, queimadas. Onde se fala de benefício e de malefícios. A princípio, a gente vê a queimada apenas como um malefício. E de fato é um malefício muito grande, é uma coisa que traz danos ambientais de certa forma irreparáveis, mas também a gente tem que compreender que os agricultores, eles às vezes eles não dispõem de outra forma de fazer esse cultivo. Por exemplo, não dá para eu chegar em determinada região, embora eu fique revoltado quando eu vejo uma área sendo desmatada e queimada, mas não dá para eu chegar lá e dizer para aquela pessoa parar de desmatar, parar de queimar, sendo que eu não vou oferecer subsídios a ela, fazer de outra forma, não é? Então é justamente uma coisa bem polêmica que envolve os dois lados da moeda. Porque se eles pegassem um terreno só para cultivar, eles deveriam ter o quê? No mínimo um trator? Sim, máquinas, adubo, E além do adubo, queria ter que ter irrigação. também. Aí então é melhor ele gastar se deslocando para um terreno, seja virgem, desmatar, queimar, porque dá trabalho para ele tirar tudo aquilo que está fora e usar só uma. E desse ponto de vista essa propriedade vai levar 20 anos, no mínimo, para se recompor parte da vegetação e as vidas, os animais. Porque o solo fica pobre, né? Pois é. A queimada é a prática primitiva que ainda... Indígena. É uma prática primitiva que ainda é utilizada no nosso meio. Ele não tem estrutura. Para a limpeza do terreno. Como é que se vai cultivar se não limpar o terreno? Qual é o outro meio, como vocês já disseram? Ele não tem nenhum retirada outro da meio. mata através de máquinas e reaproveitar a mesma área. Mas o governo, como tu já falou, ele não oferece subsídio. Porque isso é possível quando a sociedade ela também se mobiliza. O que acontece?
Existem recursos destinados a isso. Agora, o que tem que ser feito? Aquela comunidade ela tem que se organizar, criar uma associação, solicitar o projeto. Aí esse projeto ele é aprovado para aquela associação, a liberação do dinheiro, aí consegue fazer a compra dos maquinários, consegue fazer a irrigação, a perfuração do poço, a canalização. Mas aí a sociedade... Mas não tem algum dinheiro acompanhamento. destinado para a essa finalidade, não tem um acompanhamento, uma O fiscalização. nome do programa é Eles utilizam PCPR, se eu não para me lembro da outros Sudene. fins. Quem lembra da Sudene? A Sudene fez isso muita proposta, muita propaganda, muita palestra, mas nada foi para frente. A gente acabou. tem exemplos mal sucedidos dessa forma de sociedade, de cooperação. Por exemplo, nos assentamentos. Os assentamentos, está aí um exemplo de sociedade onde se organiza uma associação, se consegue recursos, consegue máquinas, consegue tudo através da associação. E a partir daí o que acontece? Começa a ter uma desavença entre os sócios, um vende a casa, vai embora, outro derruba, leva o tijolo para fazer a casa em outro lugar, outro vende o trator que era da associação, vende e compra um carro particular e vai andar nele, e aí... Pois é, mas aí a gente está falando só de queimadas para a limpeza do terreno para o cultivo. E as queimadas, aquelas criminosas? Sim. Que isso acontece muito, as queimadas Principalmente na criminosas. Amazônia, né? E aqui no nosso meio também. Eu fiquei sabendo que é uma prática comum dos criadores de gado atearem fogo no mato na época da seca para limpar o terreno para quando chover nascer pastagem para o gado. São os capinais. Nem sempre. Com Mas no isso, mato fora, sim. Também. isso pega fogo toda mata. Se ser no terreno. Sem ser no terreno. Não, eles não se preocupam. Com as áreas Porque, do lado. porque tem um tipo de capim, de limitar o capim, fogo. que é o andropólogos, que Ele queima. quando você queima, ele nasce melhor ainda. Certo, só que quando se queima a pastagem, passa para Pras varas. É o mesmo que ocorre com as roças. O cara faz a roça, faz o aceiro mal feito, com preguiça de varrer, com preguiça de ajeitar lá. Aí quando começa o fogo, bota fogo no pico da meio-dia, como diz o povo, né? No horário mais quente. Aí vem um ventinho. Porque a intenção dele é que aquela roça fique bem queimada, que queime todo o tronco que tem lá, para não ficar serviço para ele. Senão fica Mas cru. falando dessa Queimar parte da área do queimada, tem alguns pesquisadores que veem isso como um ponto positivo da queimada, sendo como se ela fosse um prato cultural para aquela terra. Ao primeiro momento, Certo sim. ponto, A princípio, A princípio, sim. Só Para que os depois, nossos agricultores só que Mas acho que se depois não até... queimar, não vai ter um bom terra. Não foi esse complicado. No caso aqui no Piauí, qual é a região que tem mais queimadas? É o sul. Região do Cerrado, né? O sul é que tem mais queimadas. E aí o que acontece com a umidade do ar? Nós sabemos que as queimadas é a segunda Diminui a umidade relativa do ar. causa do aquecimento global. Ela só perde. 75% Só perde para a emissão de poluentes da emissão de gás dos veículos e carbônico do Brasil. Os responsáveis são as A queimadas. maior emissão dos gases poluentes, o dióxido de carbono. Vem das queimadas. Não, a maior não. A É das maior indústrias vem e das automóveis. indústrias e automóveis. A segunda das segunda. queimadas. Segunda queimadas.